vamos meditar na palavra do Senhor. O tema: Deus está assentado no trono. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do que estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Que o Senhor abençoe o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito conduza esse momento. Que a tua palavra que foi lida seja explicada e aplicada aos nossos corações. Que saiamos, ó Deus, deste culto edificados por tua palavra. E que nós saiamos também, ó Deus, confiando no Senhor, confiando no teu governo, na tua soberania. O Senhor está sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Ó Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse livro do Apocalipse, que nos revela, ó Deus, que nada foge das tuas mãos. E que o Senhor está cuidando de todas as coisas e principalmente de nós, a tua igreja. Obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Essa mensagem de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Quero, de alguma forma, aqui expor para os irmãos, versículo por versículo, para que a gente extraia desse texto os símbolos que aqui estão, para que a gente consiga, de alguma maneira, decifrar o que esses símbolos têm a nos dizer. Depois nós vamos ver, então, o texto sem esses símbolos, para depois fazer as aplicações ao nosso coração. Então, nós queremos, de alguma maneira, tentar fazer com que você que está em casa entenda o que o capítulo 4 do Apocalipse quer dizer. O que esta revelação de Jesus Cristo tem a falar ao coração da igreja. É muito importante nós entendermos o livro do Apocalipse. E eu quero, então, encorajar você a ficar atento, a prestar atenção, para que você consiga depois, por você mesmo, na leitura da palavra do Senhor, compreender o que esse texto tem a nos dizer. Tá certo? Então eu conto com a sua atenção e com a sua ajuda. Muito bem, meus irmãos. Nós precisamos lembrar rapidamente aqui o contexto. João está na ilha de Patmos, está exilado por conta da perseguição. Se nós compreendermos que o contexto imediato da carta é o contexto de perseguição do Império Romano,
na segunda grande perseguição do império contra os cristãos. Então nós estamos vendo, o texto aqui, já no final do primeiro século, depois que a maior parte dos apóstolos já haviam morrido, e João está na ilha de Patmos. A igreja está vivendo um momento dificílimo de sua história. A igreja está vivendo um momento não só de sofrimento físico, de perseguição, mas a igreja está vivendo uma angústia por perceber que as coisas estão desmoronando. Parece que a igreja vai ser derrotada. Parece que a igreja não prosseguirá. Parece que os cristãos serão perseguidos e mortos, então a nossa fé iria acabar ali, próximo do final do primeiro século. A igreja está vivendo um momento muito difícil. É nesse momento que João está na ilha de Patmos, exilado, e ele então recebe a revelação do Apocalipse. Jesus Cristo aparece para ele, e é interessante que Cristo, antes de trazer a João e em seguida à igreja a revelação das coisas que iriam acontecer, ou seja, das coisas que estariam para acontecer em termos de futuro, a partir daquela igreja, a partir da igreja do primeiro século, Jesus se apresenta como aquele que conhece a igreja. Jesus se apresenta como aquele que sabe como anda a vida da igreja, aquele que reconhece as virtudes, que exorta os problemas, que faz promessas, aquele que está no meio da igreja. Cristo se apresenta como aquele que conhece a igreja. Então, antes de dizer que ele conhece o mundo, a história e tudo aquilo que ainda ia acontecer, Cristo faz questão de se apresentar e dizer que conhece a igreja. E é nesse sentido, é por isso que João começa o capítulo 4 dizendo: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, meus irmãos, João começa o versículo 1 dizendo: depois dessas coisas olhei. Depois, que coisas são essas? Depois da revelação de Jesus a respeito da igreja. Depois que Jesus revelou o conteúdo das mensagens, das cartas que deveriam ser enviadas para as igrejas da Ásia. Depois dessas coisas, João olha e diante dele estava uma porta aberta no céu. E a voz que ele tinha ouvido no princípio, que é a voz de Cristo, fala com ele e diz a ele: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa voz que fala no início é uma voz de autoridade. Por isso o texto diz que é uma voz como trombeta. É uma voz alta, uma voz de autoridade que chama a atenção de João para olhar e perceber que há uma porta aberta no céu. O convite de Jesus aqui é fazer com que João agora passe a olhar a vida, a história, a igreja, a partir da perspectiva do céu. João deveria olhar o céu, compreender aquilo que Deus estava fazendo, para que então ele pudesse olhar para a sua circunstância, para o problema da igreja naquele momento. Então, fazer uma leitura correta das coisas, uma leitura espiritual da vida. Jesus chama João a olhar aquilo que estava para acontecer, não na perspectiva do sofrimento, não na perspectiva da perseguição, não na perspectiva da derrota, mas na perspectiva do céu. Por isso é uma porta aberta no céu. E aí o verso 2 vai dizer que imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Quando João ouve a voz de Cristo, vê a porta, ele diz que imediatamente ele é tomado pelo Espírito. Isso é uma indicação para nós que João não vai em corpo ao céu. João não é arrebatado ao céu para ver o que está no céu. Mas João tem uma visão espiritual do céu. Ele é tomado pelo Espírito e diante dele ele vê um trono. Ele vê um trono no céu.
E nesse trono, ele vê alguém assentado. É interessante a gente pensar que trono significa governo. Há um trono no céu que governa todas as coisas. O trono é um lugar de honra, autoridade, julgamento. Todos os tronos da terra estão sob jurisdição desse trono do céu. O livro do Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele será vitorioso. A essência desta revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está sentado no trono. Perceba então a visão. No trono humano estava um imperador mau e perverso que perseguia a igreja. Mas esse imperador mau e perverso, ele estava debaixo daquele que governa todas as coisas. Quando João olha e percebe que há um trono no céu, e João percebe que há um lugar onde o lugar onde Deus comanda todas as coisas. O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está na terra, ele está no céu. É interessante pensar que o trono não está vazio, mas alguém está sentado no trono. Se João olha o trono vazio, certamente o coração do apóstolo ficaria em desespero. Se o trono estivesse vazio, isso seria uma indicação de que a igreja estava perdida. Seria uma indicação de que a história está ao acaso. Seria uma indicação que a história humana estava sendo escrita a partir das vontades, dos desejos, das escolhas humanas. Mas quando João olha o trono, ele vê o trono não vazio, mas ele vê alguém sentado no trono. Isso indica que alguém que governa todas as coisas do céu. E João vai dizer que aquele que está sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Veja, João aqui agora vai querer descrever para os seus eleitores quem é aquele que está sentado no trono. E eu posso antecipar para os irmãos e dizer que aquele que está sentado no trono é Deus. É Deus que está sentado no trono. Mas a visão de Deus é algo tão extraordinário, é tão belo, é tão luminoso, é tão brilhante, que João não consegue descrever Deus. Deus é indescritível. Por isso, João vai tentar descrever o fulgor de Deus, o esplendor de Deus, a glória de Deus. E ele vai fazer isso a partir de pedras preciosas, a partir de pedras valiosas, brilhantes, pedras que eram conhecidas naquele tempo pelo apóstolo. Ele vai descrever aquele que está sentado no trono com um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. E jaspe é uma pedra cristalina, pura, sem nenhuma poluição. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. Sardônio é uma pedra avermelhada, que tem beleza. O que João está dizendo é que esse que está sentado no trono é alguém que tem beleza, riqueza, abundância de luz. Deus é luz e nele habita em luz inacessível. Meus irmãos, João então descreve aqui a glória, o fulgor de Deus. Agora João vai começar a descrever as características do trono de Deus. Ele primeiro para tentar descrever aquele que está sentado no trono. Agora ele vai trazer características a respeito do trono. E a parte B do verso 3 vai dizer: um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Então João vai focar no trono, porque agora, a partir desse momento, a gente vai ver que toda a visão está relacionada ao trono. Toda a visão está relacionada àquilo que tem ali, aquele elemento que está no centro da cena, no centro da visão. Tudo está ali entre o trono, perto do trono, próximo do trono. Então João vai trazer aqui características a respeito desse trono. E ele vai, então, mostrar para nós que o trono de Deus
é um trono de graça e misericórdia. O verso 3 mostra isso para nós. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante em aspecto à esmeralda. O arco-íris é um símbolo da graça e misericórdia de Deus. É um símbolo da aliança de Deus. Aliança que Deus fez com o seu povo lá no Antigo Testamento, demonstrando que ele não destruiria mais a humanidade por águas. O arco-íris, então, é um símbolo da aliança de Deus, é um símbolo da misericórdia de Deus, é um símbolo da graça divina. É interessante a gente pensar que o arco-íris sempre aparece depois da chuva, ou sempre aparece depois de uma tempestade, mas aqui ele aparece antes dela, para indicar para nós que a graça divina, a misericórdia divina, vem antes do juízo. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, mesmo que eles estejam inseridos em um contexto de brutal perseguição. E por que já passou? Porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Cristo se entregou por si mesmo, se entregou ao olho do furacão, ao olho da tempestade, para fazer com que nós pudéssemos estar livres de qualquer juízo de Deus. Agora temos sobre nós o sol da justiça que brilha sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. O que foi redimido não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Então, meus irmãos, antes de Apocalipse trazer para nós uma revelação de juízo da parte de Deus, ele demonstra que o nosso Deus é um Deus que governa com graça e misericórdia. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, ele oferece a sua misericórdia. Antes da taça do juízo, ele envia as trombetas da advertência. Portanto, meus irmãos, João então descreve o trono de Deus como um trono de graça e misericórdia. Mas no verso 4 ele vai dizer que ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e tinham na cabeça coroas de ouro. João então vê o trono, um trono que simboliza, que demonstra graça e misericórdia. E em volta desse trono tinha 24 tronos na visão, onde tinha sentado nesses 24 tronos 24 anciãos. O que significa isso? O que significa esses tronos ao redor do trono de Deus? O que significa esses 24 tronos, esses 24 anciãos? Meus irmãos, esses tronos estão ao redor e não no centro, para mostrar que o trono de Deus é alto e sublime e ele reina sobre todos os tronos. Na visão, o trono central é o trono daquele que está sentado. É aquele que tem a aparência de pérolas preciosas. Todos os outros tronos estão subordinados, submissos ao trono central. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Há uma diferença dos tronos. A segunda coisa que a gente precisa entender aqui é quem são os 24 anciãos. Não há um consenso entre os teólogos quanto à identidade desses 24 anciãos. Mas existe pelo menos duas possibilidades. Alguns defendem que é anjos e outros defenderão que é a igreja que está no céu, a igreja gloriosa. E eu sou adepto da segunda visão. E vou mostrar o porquê. E aí os irmãos poderão aí de casa, aqueles que estão aqui na igreja, tentar acompanhar e entender o porquê aqui nesse texto é a igreja gloriosa e não anjos. Veja, a primeira coisa importante é que a palavra no original traduzida, para anciãos é presbíteros. Presbíteros. E presbíteros em nenhum lugar da Bíblia é usado para anjo. Em nenhum lugar da Bíblia. Presbíteros na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, se refere a pastores e líderes da igreja. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5,
verso de 1 a 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então a palavrinha ali, que é traduzido para anciãos, é a mesma palavrinha que aqui é traduzido para presbíteros. Esse é o primeiro ponto. Então a gente não vê em nenhum lugar da Bíblia a palavrinha presbítero ser utilizada para anjos. E é interessante que na carta que Jesus manda para as igrejas da Ásia, ele chama o líder da igreja de o anjo da igreja. Não é isso? E lá a palavrinha que é usada para anjo é angelos, que significa anjo, literalmente, que significa o mensageiro. É utilizado para o líder da igreja porque é uma palavra que pode ser traduzida como o mensageiro. Mas a palavra presbíteros nunca é utilizado para anjos. O segundo argumento, esses anciãos vestem roupas brancas. E já vimos que Jesus havia prometido vestes brancas para os vencedores da igreja de Sardes, e que eles seriam reconhecidos diante de Deus Pai e dos anjos. Veja o texto em Apocalipse 3, verso 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, o próprio livro do Apocalipse, num capítulo anterior, usa o símbolo de vestes brancas para a igreja. Então, parece ser um pouco estranho utilizar esse símbolo agora para anjo. Vestes brancas simbolizam santidade, pureza. Esses anciãos ainda, em terceiro lugar, o terceiro argumento, usam coroas. E vimos que Jesus prometeu para os que foram fiéis até a morte da igreja de Esmirna a coroa da vida. Veja o texto em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus ainda alertou a igreja de Filadélfia para ter cuidado para que ninguém tomasse a coroa deles. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós vemos também, assim como as vestes brancas, a coroa sendo usada como um símbolo para a igreja, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3. Coroa simboliza galardão, premiação, reino, privilégios. E o quarto argumento, esses anciãos estão assentados em tronos. E Jesus prometeu à igreja de Laodiceia que aqueles que vencessem assentariam com ele em seu trono. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, trono também é utilizado como um símbolo para a igreja no capítulo 3. Trono significa autoridade, governo, julgamento. E Jesus prometeu à igreja de Tiatira que aquela igreja receberia autoridade sobre as nações. Veja, Apocalipse 2, verso 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, Cristo promete à igreja de Tiatira, dá a eles autoridade sobre as nações. Muito bem. Além disso, nós encontramos indicações de outros livros da Bíblia que mostram que a igreja
receberia autoridade para julgar, para sentar em tronos. Por exemplo, Mateus capítulo 29, verso 28 a 30, nas palavras de Jesus. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos para a minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E ainda nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 a 3, a Bíblia diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, concluo o meu argumento dizendo que os 24 anciãos é um símbolo do povo de Deus, é um símbolo da igreja gloriosa, é um símbolo da igreja do Velho e do Novo Testamento, é a representação da igreja em sua totalidade. João então vê um trono, ele tem uma porta aberta no céu, ele entra, ele vê um trono, Deus assentado no trono. Esse trono é de graça e misericórdia. E em volta desse trono está a igreja gloriosa, a igreja de Cristo assentada em trono, governando e reinando juntamente com Deus. No verso 5, João volta a olhar para o trono e ele vai dizer que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos aqui, as vozes e os trovões, são evidências de juízo e de ira. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça sempre antecede o julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo divino. Aqui o texto então está mostrando para nós que o mesmo trono de Deus, que é de graça e misericórdia, é um trono santo, justo e julgará. É um trono de ira. Perceba? A gente começa a observar aqui em tantas outras passagens da Bíblia que não há uma separação, não há como acreditar apenas no Deus gracioso e misericordioso. Esse Deus que é gracioso e misericordioso também é um Deus justo, também é um Deus santo e um Deus que se ira contra o pecado. O mesmo trono, ele demonstra misericórdia e graça e também demonstra juízo. A graça vem antes do juízo. Na primeira vinda de Jesus veio a graça. Na segunda vinda virá em juízo. É tão interessante que é um texto, eu não vou ler agora, para a gente não perder tempo, mas é um texto de Isaías que diz que quando Cristo viesse, ele libertaria os cativos, ele traria libertação, ele demonstraria graça. E aí é interessante, é curioso que Jesus está em Nazaré, ele vai na sinagoga, e ele lá dão a ele o livro de Isaías. Quando ele abre, ele lê o mesmo texto de Isaías. E ele lê o texto exatamente como está Isaías, exceto a parte que fala que esse também traria juízo. O texto de Isaías diz que traria graça e juízo. Ele lê e diz: aqui eu trago graça, porque o juízo virá na sua volta. O trono de Deus é um trono de graça e de juízo. O Espírito de Deus aqui se manifesta como tochas. E aqui é um símbolo da pessoa do Espírito Santo. Então, a gente tem até agora, eu quero ir recapitulando para os irmãos não perderem o impacto da cena. A gente tem João enxergando em uma visão a sala do trono no céu. Deus está sentado no trono. Esse trono é de misericórdia, de graça, de juízo. Ali está a pessoa do Espírito Santo e em volta do trono está a igreja gloriosa. Muito bem, o verso 6 vai dizer assim: também diante do trono
Havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. Aqui é um símbolo que aponta para o trono de Deus e mostra que o trono de Deus é um trono de santidade e transparência. Esse mar de vidro simboliza pureza, santidade, transparência. Não há sujeira diante do trono de Deus. Não há corrupção. Tudo é transparente, limpo e puro, porque o nosso Deus é santo. Nos tronos humanos, nos governos humanos, o que mais a gente vê é sujeira, é corrupção, é roubo, é engano, é mentira, é falsidade. O que João está vendo é, no trono de Deus não existe isso. No governo de Deus não há corrupção. No governo de Deus não há injustiça. No governo de Deus não há coisas obscuras. O governo de Deus é limpo, é transparente, porque Deus é santo. E ainda, o texto continua e vai dizer o seguinte, a parte B do verso 6. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia, quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João, então, olha que no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes. Quem são esses seres viventes? Esses 4 seres viventes estavam adorando a Deus, numa doxologia. Eles estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quem são esses 4 seres viventes? E aqui também há muitas teorias para tentar decifrar esse símbolo. E, meus irmãos, aqui no texto do Apocalipse, quando eu digo que há algumas teorias, é porque em símbolos do Apocalipse não tem como nós afirmarmos com 100% de certeza o que é e o que não é. O que nós vamos aprender no livro do Apocalipse é que nós devemos tentar extrair a mensagem do texto, o conteúdo do texto. E quando muitas vezes nós nos apegamos a detalhes, nós perdemos a mensagem, nós perdemos aquilo que Deus quis comunicar através desta revelação a João. E quando a gente faz isso, a gente tem a tendência de distorcer a mensagem. Por isso, nós temos que ter muito cuidado na interpretação do texto e dos símbolos, mas compreendendo que é possível extrair uma mensagem, mesmo num texto repleto de símbolos. Muito bem, fecha parênteses, voltando para o texto. Quem são esses 4 seres viventes? Há algumas teorias. Os pais da igreja, por exemplo, acreditavam que era uma representação dos 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, o evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, o evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como um homem perfeito, o evangelho de Lucas. A águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, o evangelho de João. Essa teoria é uma teoria que poucos se utilizam nos dias de hoje. Ela caiu em desuso. Mas outros defendem que aqui é uma representação da totalidade da natureza, como se a criação divina estivesse agora dando glórias, adoração a Deus. É como se tivesse aqui representantes da criação adorando a Deus. Essa teoria também não é, talvez, a das melhores. Outros acreditam que esses 4 seres representam os atributos de Deus. Também eu posso dizer para os irmãos que essa não é uma teoria das melhores. Eu prefiro a corrente que é a mais forte, que é a mais usada. É que acredita que esses 4 seres viventes representam seres angelicais. E da onde se tira essa ideia? De alguns textos do Antigo Testamento. Eu quero citar 3 para mostrar aos irmãos a semelhança desses seres aqui, desses seres viventes, com
textos do Antigo Testamento, com visões que os profetas do Antigo Testamento tiveram. Eu quero citar o texto de Ezequiel, capítulo 1, do verso 4 ao 14. O texto diz assim: Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Ezequiel capítulo 10, verso 20 a 22, o mesmo profeta vai dizer em outro momento: esses seres viventes, numa outra visão que ele tem, eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Então, nessa outra visão, Ezequiel descobre que esses 4 seres viventes eram querubins. E aí, quando a gente abre o texto lá de Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 3, nós temos uma visão de Isaías do trono de Deus. E o texto vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, concluindo o argumento, os 4 seres viventes são querubins, são anjos. E esses anjos estavam também ali em volta do trono. E o que eles faziam? De dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então, os anjos, assim nós vamos ver como a igreja gloriosa está diante do trono de Deus, adorando ao Senhor. O texto vai continuar e vai dizer que toda vez que os seres viventes davam glória a Deus, a igreja gloriosa fazia o mesmo. Veja que o texto diz do verso 9 a 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então perceba, a gente viu a doxologia dos anjos que adoram o Senhor, e o texto diz que quando os anjos adoram o Senhor, a igreja gloriosa faz o mesmo. E o texto diz que eles lançam as suas coroas diante do trono. Isso significa submissão total à autoridade suprema. A igreja e os anjos estão em tronos secundários e eles se prostram, se humilham diante de Deus, porque Ele é o único que é digno de receber glória e poder. Concluindo então,
João é chamado ao céu para ver que Deus está sentado no trono, ele tem o controle de todas as coisas, e o que nós devemos fazer é adorá-lo, assim como os anjos e a igreja gloriosa fazem. A ele seja a glória e para sempre. Muito bem, depois de tentar explicar o texto, explicar o que significam os símbolos desse texto, eu quero trazer para os irmãos um texto simplificado, com a tradução desses símbolos. Veja como ficaria a leitura e veja como a gente consegue então compreender a mensagem do Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Jesus, com a sua voz de autoridade, falou comigo e disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado Deus. Sua aparência é cristalina, pura, repleta de luz e glória. Seu trono é de graça e misericórdia, ao redor do qual estavam outros tronos, e assentados neles estavam a igreja gloriosa, redimida e santa, que reina juntamente com Deus. O trono ainda era de juízo. Diante dele estava o Espírito Santo. Também o trono era santo e transparente. No centro, ao redor do trono, havia os anjos querubins. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os anjos dão glória, honra e graças ao Deus eterno, a igreja gloriosa se prostra diante de Deus e o adora. A igreja gloriosa se submete totalmente e diz: Tu, soberano Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então veja, meus irmãos, qual é a mensagem do capítulo 4? A mensagem do capítulo 4 é uma revelação da parte de Deus para João, da parte de Deus para a igreja, para mostrar à igreja que a igreja não está perdida, a igreja não está derrotada, a igreja não está sob o domínio dos impérios, dos governos maus, mas acima de tudo está um Deus que governa sobre todas as coisas. A mensagem do Apocalipse 4 é para mostrar para a igreja que é um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. A mensagem do Apocalipse 4 é para trazer descanso à igreja, para que a igreja possa descansar naquele que não perde o controle das coisas, naquele que é soberano e governa sobre todas as coisas. O que a igreja precisa fazer então? A igreja precisa adorar a Deus na terra. A igreja aqui, triunfante, precisa adorar a Deus assim como a igreja gloriosa faz. A igreja triunfante precisa se submeter a Deus, assim como os querubins e a igreja gloriosa faz. Então, o que nós podemos aprender à luz desse texto? Eu quero trazer 5 aplicações ao nosso coração. Em primeiro lugar, diante do sofrimento, precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. A primeira aplicação importantíssima, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, que nós não podemos esquecer, é que diante do sofrimento, Deus está no controle de todas as coisas. João recebe a revelação do Apocalipse para consolar a igreja, para confortar a igreja, para reanimar a igreja, para fazer com que a igreja permanecesse firme, fiel, perseverante, porque a igreja não terminaria no primeiro século. O império não conseguiria, não seria capaz de derrotar a igreja. E nós somos provas disso. Porque 2000 anos depois nós estamos aqui em meio de uma pandemia pregando o evangelho, dizendo que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar que Deus está no controle das coisas. Nós precisamos lembrar que diante do sofrimento, Deus está no controle de todas as coisas. Nós não temos controle. Nós não sabemos lidar com as coisas. Nós não sabemos lidar muitas vezes com os problemas. Nós não sabemos lidar muitas vezes com as circunstâncias que parecem ser
maiores do que nós podemos suportar. Mas nada dessas coisas está fora do controle de Deus. Nós precisamos lembrar que a igreja vai avançar até o fim. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Portanto, se tem algo que nós devemos lembrar diante do sofrimento, é que Deus está no controle de todas as coisas. João estava sofrendo na ilha de Patmos. E Deus chama João para ver as coisas a partir do céu, para que João pudesse fazer uma leitura da vida e de tudo que estava acontecendo contra a igreja naquele momento, a partir da perspectiva do céu. E quando nós conseguimos entender que devemos olhar para as circunstâncias, devemos olhar para os nossos problemas, que devemos olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, para as nossas angústias, para as nossas perdas, para o nosso luto, a partir da perspectiva do céu, nós teremos um discernimento muito diferente do que simplesmente olhar para as coisas a partir de um olhar natural. Deus chama João para olhar as coisas a partir do céu. Assim, Deus também chama a igreja, Deus também nos chama a olhar para a vida a partir da perspectiva do céu. A partir desse momento, Deus vai trazer revelações de muitas coisas que estavam para acontecer. Muitas coisas vêm acontecendo ao longo da história e outras mais acontecerão no tempo do fim. Mas a Bíblia traz para nós a revelação final. A Bíblia diz que Cristo voltará. Depois da volta de Cristo haverá o juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, aquilo que Deus revelou, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. E a palavra que foi revelada no Apocalipse é que Deus está governando sobre todas as coisas e nós devemos descansar nele. A segunda coisa importante é que diante de governos perversos, devemos lembrar que Deus está sentado no trono. A igreja do Apocalipse estava debaixo de um governo perverso, de um governo mau, de um governo truculento, maldoso, violento, perseguidor, de um governo ruim, governo maligno. Ao ponto, nós vamos ver isso mais na frente, que João, ao escrever e usar símbolos, vai usar símbolos, por exemplo, da besta, para identificar-se com esses governos perversos. Nós vamos ver que no contexto daquela época, a igreja olhava para o imperador, o império, com medo, porque o império era mau. O império era mau. Foi a segunda pior perseguição contra o cristianismo que está acontecendo aqui, no contexto do Apocalipse. Mas, veja, diante de governos perversos, devemos lembrar que Deus está sentado no trono. Diferente da situação de Apocalipse, mas tão ruim como essa situação, é a situação que nós vivemos. Estamos diante de governos perversos, governos maus, porque um governante que é capaz de desviar dinheiro da saúde, de ganhar dinheiro superfaturando compra de respirador, é tão criminoso, é tão mau e tão perverso como um governante que persegue a igreja, como um imperador que perseguiu a igreja no primeiro século.
Nós estamos diante de governos perversos. Nós estamos submetidos a autoridades corruptas, autoridades que não são justas, a autoridades que distorcem a lei para se aproveitar cada vez mais da vida do povo. Estamos diante de uma situação terrível, onde há corrupção no judiciário, onde há desvio de verba pública no executivo, onde o legislativo, há um monte de gente que desvia verba, que rouba dinheiro, e que fica acuado e com medo, vendo um poder interferir no outro e não faz absolutamente nada, porque tem, usaria uma expressão que talvez não seria condizente a uma pregação, mas que tem ficha suja, que está comprometido, que sabe que se levantar contra, por exemplo, juízes do Supremo, eles não podem, porque está nas mãos daquela corja que julga, que se sente deuses sobre o povo. Nós estamos diante de governos perversos. Há filas nos hospitais, não há respiradores para as pessoas. Não há UTI suficiente para aqueles que precisam. E por que não há? Porque eles encheram o bolso de dinheiro. Porque desviaram verba pública. Porque em nome da calamidade não há fiscalização adequada. Em nome da calamidade a corrupção come solta. Mas diante de governos perversos, nós precisamos lembrar que o nosso Deus está sentado no trono e que nada que esses homens façam vai ficar à vista grossa. Deus não passa pano nos nossos erros. Não há nada que nós não prestaremos contas a Deus. Se a graça e a misericórdia não alcançar esses homens, e nós como igreja devemos orar para que isso aconteça, como diz 1 Timóteo capítulo 2, nós devemos orar para que Deus alcance as autoridades, porque é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas se a graça não alcançá-los, o que virá sobre eles é o cálice da ira de Deus. Porque nós precisamos lembrar que nosso Deus é misericordioso, mas é juiz. Nosso sentimento como cristão é orar para que Deus alcance esses corações. Nosso sentimento precisa ser pedir ao Senhor que o Evangelho alcance esses corações. Mas devemos confiar que nada dessas coisas acontecem fora do propósito de Deus. Nada dessas coisas. Deus está sentado no trono. Governadores, deputados, senadores, presidente, ministros, juízes, saibam de uma coisa: vocês não têm autoridade máxima. Deus está sentado no trono. E um dia todos vocês estarão de joelhos, prestando contas ao Deus Todo-Poderoso, soberano e que governa sobre todas as coisas. A igreja precisa entender isso. Nós sofremos porque estamos no mundo. Não, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E assim como a maldade, a perversidade, o pecado do coração humano alcança ímpios, também alcança crentes. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o livro do Apocalipse está aqui para dizer para nós: o trono de Deus é um trono justo. O trono de Deus é um trono repleto de misericórdia e de graça. Mas é um trono justo. O que nós devemos fazer é ouvir a trombeta da advertência.
O que nós precisamos fazer é ouvir a voz do Espírito. Se o Espírito falar, o teu coração se arrependa e se volte para Deus. Nós devemos lembrar que diante de governos perversos, devemos lembrar que Deus está sentado no trono. Mas em terceiro lugar, não há absolutamente nada no céu que não esteja voltado para a adoração da glória de Deus. É assim que também devemos viver. Não há absolutamente nada no céu que não esteja voltado para a adoração da glória de Deus. É assim que também devemos viver. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E no céu, absolutamente tudo está voltado para a adoração a Deus. A pergunta é: será que nós estamos vivendo em busca de entregar a Deus essa mesma adoração? É assim que também devemos viver. É buscar na nossa vida, no nosso cotidiano, adorar ao Senhor. Adoração não é apenas no ajuntamento público. É importante o culto público, mas a adoração é o tempo todo, é todo dia, é toda hora. E quando pecamos, saímos do culto. Mas devemos nos arrepender e voltar para Deus, porque Ele perdoa os nossos pecados. Voltamos para o culto novamente. Mas o ponto é: será que o nosso coração está voltado a desejar, a buscar, a tentar, nos comprometer, a consertar nossa vida, a consertar os nossos relacionamentos, a consertar as nossas emoções, a consertar as nossas finanças, a consertar a criação dos nossos filhos, a consertar o nosso casamento, a consertar a maneira como lidamos com os nossos pais, a consertar a maneira como nós fazemos os nossos negócios, a consertar a maneira como nós lidamos com os nossos funcionários, a consertar a maneira como nós lidamos com os patrões. Será que nós estamos dispostos a buscar a consertar? É uma pergunta. Há coisas que não mudarão de uma hora para outra. Hoje, por exemplo, só um fato para trazer um exemplo. Houve uma cúpula dos países mais importantes, a cúpula de 40 países mais importantes para falar do meio ambiente. E eles se comprometeram daqui a tantos anos, eu não lembro agora, é 2030 ou 2060, eles se comprometeram a diminuir a poluição do planeta, de fazer políticas públicas para alcançar as metas nesse ano. A pergunta é: será que você tem meta para a sua vida espiritual? Será que você tem buscado ter medidas, políticas espirituais, para que você consiga viver uma vida para a glória do Senhor, para que a sua vida seja voltada para a adoração a Deus? Porque no céu não há absolutamente nada que não esteja voltado para a adoração. E na terra, assim também devemos viver. Portanto, isso precisa partir de um coração que deseja a se prostrar diante de Deus em todas as coisas. Não é apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas. Deus precisa ser Deus do seu coração em todas as áreas. Deus precisa ser Deus do seu dinheiro. Deus precisa ser Deus do teu prazer. Deus precisa ser Deus do teu lazer. Deus precisa ser Deus do teu entretenimento. Deus precisa ser Deus dos teus relacionamentos. Deus precisa ser Deus do seu trabalho. Deus precisa ser Deus de todas as áreas da sua vida. Mas em quarto lugar, em nossa adoração coletiva, devemos fazer o máximo para reproduzirmos o tipo de adoração que o Apocalipse nos ensina.
Falamos da oração particular, individual. Nosso desejo precisa fazer tudo para a glória do Senhor. Mas a nossa adoração coletiva precisa espelhar a adoração que é reproduzida no céu e que o Apocalipse revela para nós. E se a gente parar para ver a adoração dos anjos, a adoração da igreja gloriosa, é uma adoração de exaltação a Deus. É uma adoração que reconhece que Deus é santo. É uma adoração que reconhece que Deus é todo-poderoso. É uma adoração que reconhece que nosso Deus é um Deus eterno. Aquele que é e que o há de vir. A pergunta que nós precisamos fazer é se também nós estamos trabalhando para fazer com que a adoração coletiva seja uma adoração que espelha, que reproduz o tipo de adoração do Apocalipse. Será que nós estamos dispostos, de fato, a coletivamente, como corpo de Cristo, nós entregarmos a Deus, nos prostrarmos diante dEle, nos submetermos a Ele e reconhecermos seus atributos, a sua beleza, a sua majestade? Como é que nós desejamos adorar a Deus coletivamente? Será que a gente quer louvores que exaltam a Deus ou louvores que tocam o nosso coração? Louvores que elogiam a Deus ou louvores que trazem arrepio? Louvores que geram um coração quebrantado ou louvores que geram um emocionalismo barato? É algo que nós precisamos pensar. Se a nossa adoração coletiva está espelhando a adoração do céu, a adoração que é revelada para nós. E nós precisamos pensar nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Quando Deus traz revelação daquilo que há no céu, é o referencial máximo que nós temos. Por isso nós devemos pensar. Mas em último lugar, ainda estamos vivendo em um tempo onde experimentamos a misericórdia e a graça de Deus. Mas chegará a hora que virá sobre os ímpios o juízo do Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar. Ainda estamos vivendo em um tempo onde experimentamos misericórdia e graça de Deus. Mas chegará a hora que sobre os ímpios o juízo do Senhor virá. Busque a Deus enquanto se pode achar. Se hoje já sofremos com a pandemia, que dirá quando a mão do Senhor baixar o seu juízo final? Se hoje nós sofremos, se naquele tempo a igreja sofria perseguição, que dirá que a humanidade sofrerá quando Deus baixar sua mão de juízo? Esse tempo é um tempo de misericórdia ainda. Esse tempo é um tempo de graça. Há muita gente confundindo isso. Mas esse tempo ainda é um tempo de graça e de misericórdia. Mas um dia o juízo de Deus virá. E a palavra ao nosso coração é: devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Você está próximo de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Você tem vivido uma vida para Ele? Você tem buscado Ele cada vez mais diante desse problema que nós estamos vivendo? A pandemia tem te aproximado de Deus ou tem afastado você? O caminho é voltar-se para Deus em arrependimento. Busque a Deus enquanto se pode achar. Por enquanto, Cristo chamou João apenas para olhar para o céu. Mas nós iremos ver que Deus trará revelação de coisas que ainda há de acontecer. E a pior de todas elas é que o juízo de Deus virá. No tempo de Deus, o juízo virá. Então pense nisso. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos. Em nome de Jesus.